E hoje tivemos um dia de alta para o Bitcoin que devolveu toda aquela queda que ele fez nos últimos dias. Vou atualizar nesse vídeo a análise gráfica do Bitcoin, também vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que ocorreram hoje, o que pode afetar o Bitcoin a partir dos próximos dias. Também vou atualizar a análise de sentimento, mas antes de continuar, galera, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo e bora para o vídeo falar da situação do Bitcoin. E vamos começar aqui, como sempre, pelo gráfico diário, tá, galera? Gráfico diário sem grandes novidades, o mercado está embolado aqui, tá? Difícil a gente conseguir identificar algum padrão novo aqui, tá? O que a gente tem aquele topo duplo que o Bitcoin começou a romper para baixo nos últimos dias, mas não deu sequência ao rompimento, tá? O mercado voltou e praticamente invalidou esse padrão. E o que eu estou conseguindo ver aqui no gráfico de 1 hora ou de 4 horas, talvez fique até mais fácil de enxergar isso daqui, é uma possível cunha descendente, que é um padrão que normalmente indica alta, tá? Quando eu olho o gráfico do Bitcoin aqui, eu vejo ele formando aqui no gráfico de 4 horas uma possível cunha descendente que já foi rompida para cima, viu, meus amigos? Então, assim, o gráfico do Bitcoin está indicando que a gente pode ver uma subida aí nos próximos dias, talvez até horas, tá? Não dá para saber exatamente quando vai buscar o alvo, mas se a gente fizer uma projeção aqui desse padrão gráfico para cima, para tentar entender até onde o Bitcoin pode subir, né, de acordo com o gráfico, a gente vê alvo para o Bitcoin lá na região dos 67.700 dólares aproximadamente, tá? Só tem um probleminha no meio dessa confusão toda, galera. A gente não está tendo eventos para mover o mercado nesta semana, tá? A gente está vendo aí o mercado sobe, cai, mas nos últimos dias o Bitcoin está nessa região aqui de 63, 62, tá? Às vezes foi lá no 64, mas assim, não está tendo o movimento decisivo do mercado. Então isso me deixa um pouco em dúvida, né? Será que o Bitcoin vai buscar o alvo dessa cunha descendente? Eu não sei, tá? Queria ver a opinião de vocês aí em relação a isso, mas eu acho, galera, que o que a gente tem que olhar agora são os eventos que podem estar causando isso, tá? Hoje a gente teve mais um dia de alta no mercado americano, que agora está perto das máximas, o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, o SP500, tá? E isso está acontecendo, galera, hoje, por causa de alguns dados macroeconômicos, no caso de um dado macroeconômico que foi divulgado hoje, que são os pedidos iniciais do seguro-desemprego da semana passada. E, meus amigos, a gente teve muito mais pedidos iniciais do seguro-desemprego nesta semana passada do que o mercado estava esperando. O mercado esperava 212 mil, veio 231 mil. E na outra semana anterior, né, tinha 209 mil, tá? Então, assim, a gente vê que tivemos mais pedidos por seguro-desemprego do que o esperado. E lembre-se, o que causou uma boa parte dessa alta que a gente viu no Bitcoin desde a semana passada foram os dados do mercado de trabalho que vieram fracos na última semana lá nos Estados Unidos, tá? Isso aí fez o mercado entender que está havendo uma desaceleração na economia dos Estados Unidos, está havendo uma desaceleração, pode ser que o Fed corte os juros em setembro, tá? Então essa foi a nova aposta do mercado, o mercado voltou a acreditar em 2 cortes de juros em 2024, tá? Então o mercado está muito animado aí com a possibilidade de 2 cortes de juros em 2024, só que, meus amigos, amanhã começa a ficar complicado, tá? Porque amanhã a gente vai ter um dado aí que pode impactar o mercado, só que ele vai ser divulgado no horário que só vai impactar mesmo o mercado na outra semana, tá? Amanhã, dia 10 de maio de 2024, às 10h30 da noite no horário de Brasília, a gente vai ter a divulgação do CPI, que é o índice de preço ao consumidor da China, tá? Inflação da China do mês de abril. E o mercado está extremamente ansioso para saber por quê. Galera, entendam, tá? O mundo ele está conectado. Quando você tem grandes economias crescendo e gerando inflação, elas tendem a exportar essa inflação, principalmente quando são economias que estão muito conectadas ao mundo, como é o caso da China, tá? Então, o mercado está ansioso para ver como vai vir essa inflação da China, porque os últimos dados aí de inflação da China mostraram a inflação. Alguns dados mostraram a economia da China crescendo, tá? Outros mostraram a inflação aí crescendo um pouco mais do que o esperado. A China está com uma deflação nos últimos 12 meses, mas a gente está começando a ver uma mudança dessa tendência aí nos últimos dados. Então o mercado está ansioso, porque se a gente tiver uma inflação acima do esperado amanhã, o esperado é 0,1% para abril, tá? Se isso vier, aliás, né, deixa eu ver aqui, não tem aqui, tá? O esperado aqui para a base anual, né? 0,1%.
Se vier acima do esperado, meus amigos, a coisa pode complicar, porque vai indicar para o mercado que a gente está voltando a ver inflação acelerando na China, os Estados Unidos estão lá tentando combater a inflação do outro lado. Se isso acontecer, a gente pode ver o Banco Central dos Estados Unidos sendo forçado a não cortar juros a partir de setembro, tá? Então isso aí poderia mudar a narrativa que está deixando os mercados animados nos últimos dias. Lembre-se, a gente está com bolsas americanas perto das máximas, tá? E não é só esse dado, galera. Esse dado é o que a gente vai ter amanhã, né? Ele vai sair sexta-feira à noite, então horário que todos os mercados estão fechados. Então se ele vier aí ruim ou de uma forma que o mercado não gosta, o mercado só vai reagir lá para segunda-feira, tá? Então ele não vai reagir amanhã de noite, mas na próxima semana, meus amigos, a gente vai ter muita coisa, tá? Semana que vem, galera, a gente vai ter dado de inflação ao produtor dos Estados Unidos na terça-feira, discurso do Jerome Powell, então o mercado vai estar de olho para ver o que ele vai falar, dependendo do que ele falar, ele pode jogar um balde de água fria no mercado. Na quarta-feira tem CPI, meus amigos, Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, que é o dado aí que vem decepcionando nos últimos tempos, tá? Então semana que vem é uma semana já que a gente vai ter dados. Nessa a gente só vai ter o mais importante mesmo, na minha visão da minha semana, é amanhã de noite quando o mercado está fechado. Então por isso que o mercado ele tá meio tedioso nessa semana, mas semana que vem o bicho vai pegar e a gente pode ter direção novamente nos mercados, enquanto a análise de sentimento segue praticamente neutra, tá? Quando a gente olha aqui os indicadores do TRDR, o Open Interest ele andou dando uma subida aí, né, nas últimas horas, só que o Long Short Ratio tá meio que parado, tá? Ele não tá fazendo movimentos aí muito definitivos, né? Então fica uma situação aí em que a gente tá vendo sim o Open Interest subindo, o Long Short Ratio subindo também, né? Mas não sei, tá? Não consigo ver muita expressividade nesse dado. E como se não bastasse o tédio dessa semana, o mapa de calor foi atualizando e aqueles pontos em que estava muita liquidez ali abaixo de 58 e 56 mil dólares, agora está com menos, tá? Ainda mostra aqui alguma liquidez referente aos últimos 7 dias, mas à medida que o tempo vai passando, esse mapa vai ignorando a liquidez que existia nos outros dias, tá? E eu acho por isso que olhar esse mapa de calor de 7 dias é o ideal para quem faz swing trade ou para quem quer ter uma visão do que pode acontecer em horas ou dias no mercado, porque ele vai ignorando o que passou de 7 dias para trás. O mercado de criptomoedas, no caso aqui está olhando um contrato perpétuo futuro, você tem taxa de funding, tá? Então as pessoas não costumam ficar posicionadas aí, ou pelo menos a maioria das pessoas, né, não costumam abrir uma posição e ficar segurando ela por um mês, tá? Então, assim, por isso que eu acho que muitas posições podem ter sido fechadas e por isso que eu acho que é válido os dados irem sumindo, né? Porque isso aqui é uma estimativa, viu, pessoal? Isso aqui não é porque as pessoas estão com a liquidação nesse ponto. Isso aqui é uma estimativa que essa plataforma faz, tá? Então, eu acho isso aqui saudável. A gente ainda tem liquidez ali, em tese, até os 56 mil dólares, mas agora começou a surgir liquidez ali no 64, no 66, tá? Então, a gente está ali com o gráfico indicando que pode ir no 67. Eu não sei, tá? Eu acho que o gráfico vai depender do que vai acontecer amanhã de noite, tá? Eu acho que se a gente tiver dado de inflação da China acima do esperado, né, ou dado mostrando a economia chinesa crescendo como alguns últimos aí vieram, pode ser complicado, o mercado pode reagir mal, tá? E semana que vem também temos o dado do CPI nos Estados Unidos, por isso que eu não levo qualquer subida ou queda do mercado nesta semana agora muito a sério, porque eu sei que na semana que vem tudo pode mudar, tá? A gente pode estar com o mercado muito pessimista nessa semana, aí chega na semana que vem o Jerome Powell fala super manso, né? O mercado vê um dado de inflação abaixo do esperado em abril, e aí a gente pode ter alta, tá? Mas também a gente pode ter o contrário, né? O mercado tá parado e chega na semana que vem, a gente tem dados acima da expectativa e a gente vê uma queda, né? Então, é isso aí, galera. Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram, surgindo novidades relevantes. Eu atualizo vocês, desejo a todos um excelente final de quinta-feira e uma boa sexta-feira, que no caso vai ser amanhã. Até mais, tchau!